Seja muito bem-vindo a mais um podcast, um videocast aí do Hospital São José, o nosso horário de visita. A gente te convida a ficar conosco nesse episódio que eu tenho certeza que vai trazer um alento ao seu coração, para quem tem filho principalmente. Sabe aqueles momentos em que o filho precisa passar por um momento cirúrgico, por um procedimento cirúrgico e a gente fica com o coração na mão? Eu, como mãe, já passei por isso, mas a gente sabe que existem pessoas que estão ali preparadas para cuidar dos nossos filhos. E esta pessoa, uma dessas pessoas, é o nosso convidado de hoje, no nosso horário de visita. Dr. Christian Prado, muito obrigada pela participação. Seja muito bem-vindo ao nosso horário de visita. É uma honra. Muito obrigado por ter me chamado. Doutor, a gente sabe que o doutor é um cirurgião pediátrico, né? Eu acho que existem poucos cirurgiões pediátricos aqui na nossa cidade. Eu acho que até no Santa Catarina, no Brasil, não se ouve falar tanto assim desse volume, né? Desse médico, dessa médica especialista nessa área, né? É verdade. Mas como é que foi? Como é que foi essa descoberta, essa vontade de cuidar dos pequenos? Quando eu era criança, meu pai casou novamente. E a esposa dele tinha alguns parentes do interior do Rio Grande do Sul. Eu sou paulistano, mas morei em Porto Alegre desde a infância. E uma dessas parentes, a filha, a menina, tinha uns 2 anos e teve um câncer renal. Olha só. Que é o nome dele, nós chamamos de tumor de Wilms. E eu tinha 10 anos, mais ou menos. E essa criança, como era do interior, ela teria que fazer o tratamento lá em Porto Alegre, fazendo quimioterapia, cirurgia, e radioterapia, que é o tratamento que a gente faz até hoje. Sim. E ela ficou na minha casa. E aí, minha casa era pequena, no meu apartamento, né? Dos meus pais eram muito pequenos. Então, eu tive que ceder meu quarto para ela, para a família poder ficar, porque ficava a criança e a família. E eu dormia uns 6 meses no sofá ali da sala. E eu lembro do cuidado com a criança, eu tentei brincar, tentei alegrá-la nos momentos mais difíceis. Sim. E aquilo sempre me chamou a atenção, nessa coisa do cuidado e da criança. Quando eu fui fazer faculdade de medicina, porque eu sempre gostei de cuidar de pessoas e dessa parte científica assim, do ser humano, eu acabei fazendo faculdade e residência de cirurgia pediátrica no mesmo lugar onde ela foi operada. Nossa! Pela mesma equipe, inclusive. Olha só que Então, história bacana. Naquele momento, obviamente, não foi esse o objetivo principal, mas acabou me instigando para fazer ali, e eu tenho muito orgulho, muita alegria de ter feito essa especialidade que eu sou apaixonado. Nossa, é muito bacana. A gente que conhece um pouquinho do Dr. Christian, vê ele nos corredores do hospital, circulando, sempre traz muito carinho, né? Porque a gente está lidando sempre com... Eu costumo dizer assim, né? Que é um dos nossos maiores amores, né? Os filhos, né? Então, é algo que a gente realmente, quando precisa fazer um procedimento cirúrgico, a gente está dizendo assim, ó, cuida dele pra mim, né? É uma responsabilidade muito grande. Sempre que tu entra na sala cirúrgica, dá esse sentimento, doutor? Dá essa responsabilidade, né? A gente tem muito afeto, mas tem que ter associado, tem que fazer o melhor, né? Então, eu sempre falo para os pais que a gente vai fazer o melhor, não o possível, mas sim o melhor. Sim. E isso dá uma sensação de importância, de responsabilidade, e faz com que a gente fique muito focado ali para que naquele momento a gente possa dar o melhor da gente. Sim. E felizmente a gente trabalha com equipes, né, que são de apoio, que são ligadas à criança, no Hospital São José, mesmo nos outros hospitais. Sim. E com anestesia também, isso dá uma segurança, porque todo mundo, quando é criança, todo mundo tem um carinho diferente. Sim. Então, normalmente, quem trabalha com a gente já deixa a sala mais preparada, bota balões, tem um afeto melhor. Felizmente, assim, normalmente todas as tecnologias que são necessárias para o meu atendimento, os hospitais sempre fornecem, porque com criança as pessoas são mais sensíveis a isso. Então, é muito gratificante, mas é muito preocupante também. Sim. Nós temos os casos que são mais difíceis, que são mais complicados, né? Principalmente relacionado ao câncer infantil, outras doenças genéticas também, ou malformações, que já são mais frustrantes. Às vezes, o resultado nem sempre é o que a gente gostaria, né? Claro. E a gente sofre junto, a gente só não chora na frente dos pais, mas a gente sofre igual, né? E a gente vê hoje, né, no hospital, que o doutor
tomou uma proporção de atendimentos, lógico, tem outros procedimentos cirúrgicos que o doutor atua, mas principalmente nessa parte oncológica, né? Isso, Essa demanda, esse volume, esse aumento, né, de casos oncológicos, não só em Criciúma, mas no Brasil, a gente sabe que existe um percentual, um crescimento de 8% a 9%, me corrige, né, anualmente. Isso o doutor entende que seja por qual motivo? Eu acho que à medida que está melhorando o atendimento, principalmente no nosso estado, né, o acesso à saúde, a ampliação das redes de atendimento, a gente faz mais diagnóstico. Acho que eles sempre tiveram ali, mas antes o diagnóstico era muito tardio ou não faziam, né, dependendo, alguns lugares do país nem ficava sabendo. Nem ficava sabendo. Agora se faz o diagnóstico e foi aumentando no Hospital São José, que hoje é o hospital que a gente faz oncologia pediátrica, tanto do sistema público quanto do privado, porque virou referência, né? Nós somos uma referência para 1 milhão de habitantes. Então, agora, à medida que o hospital foi crescendo, melhorando tecnologia, toda a região e a macro-região sul acabam drenando ou indo para esse hospital. Hoje vocês atuam em quantos cirurgiões pediátricos aqui na nossa região, contando com os teus colegas? Isso. E o que o doutor entende? Porque assim, por que não existem tantos cirurgiões pediátricos? Porque tem esse medo, talvez, assim, de atuar com criança? O que o doutor acha sobre isso? Na verdade, assim, no estado nós somos ao redor de 60 cirurgiões pediátricos. Aqui na nossa equipe nós estamos em 2, nós éramos 3. 2? Nós éramos em 3, e que é o número ideal. Existe um cálculo para cirurgião pediátrico para a gente saber quantos precisam para cada região. Isso é feito no mundo inteiro, na Austrália, em países em que a saúde é totalmente pública, como a Inglaterra, eles calculam um cirurgião pediátrico para 200 mil habitantes. Sério? Então, a gente, na região, como nossa abrangência, ao redor de 600 mil, para câncer é 1 milhão, mas para cirurgia pediátrica geral é para 600 mil, o ideal são 3, no máximo 4 cirurgiões. E nós éramos em 3 até pouco tempo atrás, quando o nosso colega acabou saindo um pouco mais cedo do que a gente tinha planejado, porque teve alguns problemas de saúde. E nós estamos aguardando, né, os nossos egressos, tanto da medicina da Unesc, quanto da residência de cirurgia de São José, que estão fazendo cirurgia pediátrica. Que legal. E daqui a 2 anos eles vão voltar, como a gente espera, para trabalhar conosco. Então, nós vamos ficar em 4, eles vão ficar bem felizes. Né? Ai, que bom, porque a gente vê essa necessidade. E a gente vê também, doutor, muitas vezes acontecendo ali no Hospital São José, né? Alguns mutirões, não sei se acontece ainda, mas eu lembro com muito carinho, assim. E eu lembro, e eu tenho isso guardado na minha memória, assim, um carinho que o doutor sempre teve com as crianças, de proporcionar para eles capas de super-herói, vocês mesmo atendendo com aquelas capas de super-heróis. Isso traz um alento tanto para a família quanto para a pessoa. Vocês veem esse medo se distanciando quando tem essa parte lúdica com as crianças? Eu acho que o trabalho de acolhimento é muito importante e foi muito legal, assim, os mutirões, eles trouxeram para o hospital essa ideia desse cuidado melhor e acabou contaminando todas as equipes, né? E que isso, fora dos mutirões, se perpetua. Tanto que o Hospital São José foi o primeiro hospital nos quais os pais entram na sala de cirurgia. Eu entrei com meu filho. Então, antes da nossa equipe, ou antes desse trabalho, junto com a equipe de enfermagem, de anestesia, a criança era levada para o centro cirúrgico chorando longe dos pais. Às vezes usava-se um sedativo, alguma medicação, que muitas vezes não fazia um efeito importante e as crianças iam chorando. Hoje a gente dá um acolhimento, os pais ficam com a criança até a criança dormir, e assim que elas acordam, o pai está do lado. Então isso traz uma segurança para a família e traz um acolhimento também para os pais, porque eles entendem. Tem um resultado da melhora na recuperação? Melhora, diminui a dor, diminui a necessidade de medicação. Eles acordam mais rápido, já que eles não fazem sedativo previamente. Então fazem com que a criança tenha uma recuperação mais rápida, né? Nossa, e a tecnologia de anestesia e de cuidado hospitalar faz com que a maioria dos nossos pacientes acabem tendo alta no mesmo dia da cirurgia. Então, porque a anestesia melhorou muito, as técnicas de cirurgia também ficaram cada vez menos invasivas, mais usando videocirurgia ou materiais muito delicados, que faz com que a recuperação e a cicatrização seja melhor. Hoje a gente vê, né, a gente estava comentando aí sobre a demanda, infelizmente, né, de pacientes oncológicos, né, infantil, crianças, né, mas a gente também tem, vocês são em 2 cirurgiões, aí tá dando conta, né, doutor? Estão dando conta por enquanto. Conta, né? Mas quais são as maiores demandas hoje, tanto na parte oncológica quanto nas cirurgias de um modo geral? Quais são as maiores demandas aqui da nossa região?
Assim, como nós somos dois e nós abrangemos vários hospitais, tanto públicos quanto privados, né? O São José ele foi se tornando um hospital mais voltado para alta complexidade, por isso que acaba drenando mais os pacientes oncológicos. A gente tem, na nossa equipe, a gente divide as atividades. Então, o meu colega, que é o Dr. Rodrigo Demétrio, ele atua mais na área de cirurgia pediátrica geral, mas urologia. Então, as malformações urinárias, né, as doenças do rim e malformações que elas acontecem, acabam mais com ele, porque ele fez uma especialização, um treinamento específico nisso. Eu, como sempre, gostei mais de oncologia, né, sempre a parte de tórax e cirurgia oncológica acaba sendo há mais de 18 anos, sou eu que faço. E nisso a gente vai se aperfeiçoando, estudando o tempo todo para melhorar um pouquinho. Mas a cirurgia pediátrica geral, que a gente também faz no São José, principalmente para os pacientes de convênio, basicamente as coisas mais simples, as hérnias, as fimoses, os meninos que o testículo não desceu até a bolsa e as outras malformações mais de cabeça e pescoço e também essas outros tipos de hérnia também. Isso é o dia a dia. Sim. Quando a gente vê algumas dessas observações que o doutor falou, né, de procedimentos que as crianças precisam realizar, procedimentos, hérnia, enfim, o que um pai, agora uma dica aí, né, que vai ficar gravada para que as pessoas entendam, o que se deve observar quando a pessoa, às vezes a gente tem aquele costume, né, um ano leva todo mês no pediatra, aquela coisa, depois leva 1, 2 vezes por ano, eu tenho o costume de levar 2 vezes por ano por um cuidado, enfim, algo meu, da minha família, enfim. Mas, assim, o que os pais precisam observar? Porque, assim, a gente sabe que quando chegou no procedimento cirúrgico, já foi o limite, né? E é necessário, ainda bem, que a gente consegue cuidar e fazer esse tratamento, procedimento. Mas o que os pais precisam observar muito, doutor, para que, digamos assim, uma cirurgia não seja ainda mais complicada ou mais complexa, digamos assim? A maioria dessas doenças, né, como fimose, hérnia, o testículo não descido, elas têm diagnóstico pelo médico pediatra. Então, e o que os pais têm que ter os pais já têm essa atenção, eu nem preciso pedir isso para eles, né? Que bom. Os pais sempre cuidam, a gente sempre, como eu sou professor também da universidade e das residências, né? Eu sempre oriento os alunos, ouçam os pais, ouçam as mães, ouçam. Porque a mãe diz, não tem alguma coisa diferente? Às vezes, naquele momento, a gente não identifica como uma hérnia, às vezes, naquele momento, não está aparecendo. Mas se a mãe disse, presta atenção, reexamina. Meus filhos ouçam agora o doutor aqui. Ó. Tem que ouvir as mães. As mães sabem mais do que a gente pode imaginar e elas têm um cuidado muito importante. E muitas vezes a gente vê isso também relacionado no diagnóstico precoce do câncer também. Que a mãe já vê que a criança começou a perder peso, está mais abatida. E às vezes demora para as pessoas verem aquele cuidado. Mas o que a gente pode fazer para os pais é fazer exatamente o que você faz. Consultar com o pediatra. O pediatra é o nosso maior amigo, é a pessoa que tem uma visão holística da criança em todos os aspectos e vai identificar as coisas mais precocemente. E lembrando que uma consulta às vezes não demora muito, né? Demora 20 minutos, 30 minutos. Então, se a pessoa vai uma vez por ano lá, né, ou vai trocando de pediatra, é difícil ele identificar alguma alteração naquela conversa, naquele tempinho. Mas uma criança que já é acompanhada sempre, como aquele colega pediatra, e que tem um histórico, ela vai ver, olha, melhorou, perdeu peso, ganhou peso, apareceu uma hérnia, não apareceu. Então, eu acho que o melhor recado é confie no seu pediatra. Os pediatras são os melhores, então a gente tem muito prazer de trabalhar com eles também. Tá dado o recado, né? É isso aí. Doutora, a gente comentou ali, tu estava comentando um pouquinho antes, a respeito dos facilitadores, digamos assim, que hoje vocês têm no quesito tecnologia, né? Para auxiliar vocês nos procedimentos cirúrgicos, né? No São José, a gente vê hoje o parque tecnológico avançando, crescendo, né? A gente tem até um comparativo com hospitais do Brasil, que tem hoje, nós temos muitos equipamentos necessários, importantes. É importante, faz toda a diferença quando vocês têm esse tipo de acesso a novos equipamentos. E mudou bastante, doutor, de uns tempos para cá, o São José? Mudou muito. Nesses anos, né? O investimento em tecnologia foi muito grande. Nós hoje conseguimos fazer no Hospital São José todas as cirurgias que nós chamamos de minimamente invasiva, as que as pessoas conhecem como videocirurgia normalmente, né? E todos os materiais, assim, equipamentos, acabam melhorando o cuidado, permitindo procedimentos mais complexos e com mais segurança para as crianças. Então, hoje é um hospital completo nesse sentido, né? De ter
um centro cirúrgico e as equipes também que estão disponíveis no hospital, né? Preparadas. Ninguém consegue saber tudo e a gente sempre tem para aprender com as outras áreas. Então, nós temos colegas de cirurgia hepatobiliar, que já estão planejando transplante hepático, nós temos outros colegas que são cirurgiões vasculares. Então, muitas vezes, e cirurgiões de cabeça e pescoço, são essas 3 especialidades que acabam nos ajudando, principalmente nos casos muito mais difíceis. Existe esse apoio, esse auxílio de cirurgiões que não são pediátricos com vocês? Sim, porque principalmente quando é cirurgia vascular, né? Nós não temos um treinamento intensivo em cirurgia vascular, né? Quando tem que retirar alguma veia muito grande ou uma artéria importante. E os cirurgiões vasculares nos ajudam, né? A gente programa com eles e faz essa ajuda. Nós já fizemos cirurgias com a neurocirurgia, com ortopedia e com outras áreas, em pacientes mais complexos, fazendo cirurgias em conjunto para cada um dar o melhor de si para tratar aquela criança. E como temos equipes muito motivadas e focadas no hospital, os nossos colegas são muito bons nisso, eles sempre nos apoiam e eu tenho muito a agradecer mesmo. E isso só existe porque existe um trabalho no hospital em relação a isso. Claro. Né? Doutor, a gente vê também, muitas vezes, assim, essa troca de informação entre vocês, digamos assim, né? No hospital, vocês chamam de round ali, discutindo alguns casos, quando o paciente está internado, enfim. Mas essa troca, digamos assim, chegou um paciente lá que precisa de um atendimento oncológico ali, está em tratamento, enfim, e vocês precisam fazer o procedimento cirúrgico. Existe essa discussão para se chegar de não sei como agir, preciso de... Lógico, vocês sabem por onde começar, mas às vezes é algo muito, muito complicado, complexo. Existe essa troca de informação com outros colegas de outras regiões, por exemplo? Sim. Dos últimos, eu faço parte da Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica, né? Cirúrgica, né? Sim, claro. E da Sociedade Brasileira também. E a gente tem grupos de discussões nacionais, né, sobre os casos, né? Esses grupos, eles são sigilosos, eles são, às vezes, por meeting, né? Claro. Ou, às vezes, só pelo WhatsApp mesmo. E a gente coloca os casos e eu recebo também dos outros, a gente aprende com os outros. Claro. E, eventualmente, alguns casos mais complexos, a gente coloca nesses grupos onde tem representantes do INCA, do GRAC, que é de São Paulo, do Joana de Guzmão e de vários colegas, ou do Erastinho, que é do Paraná, né? Então, esses colegas eu conheço pessoalmente, porque nós somos da sociedade, e acabam que eles nos ajudam, né? Eles nos dão as suas expertises, né? Nesses casos, para a gente ter um trabalho melhor. Então, no caso, a gente tem rounds praticamente diários com oncologia pediátrica. Então, dos pacientes oncológicos pediátricos, a gente discute, planeja junto. São reuniões normalmente virtuais, que a gente consegue conversar sobre os pacientes, olhando os exames, olhando ele completo. A radiologia também nos auxilia bastante nisso. E algumas vezes, quando são casos que não estão tendo a evolução que a gente gostaria, a gente discute com equipes de outros lugares, principalmente a parte de oncologia pediátrica tem muita proximidade com clínicas de Porto Alegre, que as nossas oncologistas são egressas dali, e eles acabam discutindo, e até às vezes, para algumas coisas que ainda nós não podemos fazer, como o transplante de medula, são transferidos, né? Através para fazerem o tratamento lá. A gente está falando bastante em oncologia pediátrica, né? Eu acho que entramos nesse assunto assim, mas a gente vê ali o setor de oncologia pediátrica do hospital muito atento, muito cuidadoso, muito preocupado. Existe uma equipe específica para aquele segmento, não é, né, a equipe que fica rodando, porque já tem que ter todo esse cuidado, todo esse carinho. Quando existe a necessidade de um procedimento cirúrgico para um paciente que está em tratamento oncológico, como que é feito essa avaliação? É a médica que avalia e diz, doutor Christian, vem cá, vamos conversar? Como é que funciona, doutor? Só para que as pessoas possam entender. Precisou fazer uma cirurgia, né? Um paciente oncológico, no caso. Isso, na verdade, desde que o paciente interna, a gente já começa a discutir os casos. Não é... Claro. Então, se tem não há uma avaliação completa e depois transferência. Nós trabalhamos juntos desde o primeiro dia. Então, a paciente internou com uma doença, uns tumores, eles podem ser os hematológicos, né? No qual nosso papel é um pouco menor, é mais relacionado aos catéteres, né? E os tumores sólidos. Desde que eles internam, a gente já começa a discutir dentro da nossa especificidade, né, que é a cirurgia, o que a gente pode contribuir para aqueles casos e acompanha junto com as oncologistas a evolução
e o desfecho desses pacientes. Trauma, vocês não atendem. Daí o cirurgião atende também? Sim. Trauma Normalmente, todos os traumas somos nós que atendemos, pediátricos. Felizmente, o trauma pediátrico, e principalmente por arma de fogo, coisa assim, a gente não tem na nossa região. Sim. Nós temos uma certa segurança em relação a outras regiões do país, mas acidente de trânsito tem bastante, então é nós que atendemos. Então, o paciente chega no hospital, faz o primeiro atendimento com o médico de emergência, ele nos aciona e a gente vai para o hospital para fazer o atendimento. Não, a minha filha eu vou contar isso agora, ela vai brigar comigo, né? Tem 17 anos e ela uma vez quebrou os 2 braços. Nossa. Os 2 braços. E a gente estava em viagem, enfim, e ela teve que ir no hospital, no lugar onde a gente estava. Chegou aqui o médico assim, olha, vamos, chega lá e faz, né? O médico que vocês confiam, no hospital que vocês confiam. Chegamos ali, era a doutora Dalisa que estava de plantão, joia. Doutora Dalisa, querida. E daí, quando ela viu o raio-x, ela levou um susto, ela assim... Quebrou os 2 braços. Eu lembro dela falando assim, e ela disse assim, por 1 milímetrozinho, uma coisinha de nada, não teve que fazer um procedimento cirúrgico, mas os 2 braços. Tadinho. E daí, quando eu ouvi, assim, dos 2 braços, ela assim, eu acho... Na hora eu imaginei, vai ter que fazer cirurgia. Quando ela falou, eu acho, né? Mas, ao mesmo tempo, meu coração ficou tranquilo, porque eu sabia que eram pessoas, assim, cuidadosas, e enfim, né? Acontece muito isso, doutor, de criança, assim, arteira, tava brincando, caiu e teve que fazer um procedimento por, assim... Por um descuido delas mesmas, digamos assim, né? Acontece assim, as fraturas, normalmente é ortopedia, nós temos 3 ortopedistas pediátricos no hospital, né? Então é mais relacionado a eles, mas as crianças, o trauma, principalmente quando é acidente de trânsito, queda de bicicleta, queda de altura, eventualmente acaba lesando vísceras, né? Que estão dentro do abdômen da gente, ou pulmão, né? Então acaba que a gente às vezes tem que drenar o pulmão, às vezes tem uma lesão no fígado, no baço, ou no rim, né? Então, esses pacientes são acompanhados. Os tumores, a criança tem uma resposta muito boa, o trauma contuso, por esse trauma por batida, e a gente raramente tem que fazer cirurgia em trauma de fígado ou de baço. Mas tem casos que a gente teve que fazer, às vezes foi a bicicleta, bateu ali o guidão no baço, né? Nossa, aí fraturou o baço e teve que fazer cirurgia. Meu filho também já fez uma dessas, quebrou a bicicleta quebrou inteira e ele saiu com 0 arranhão. Eu não sei como aquilo. Diz ele assim, mãe, eu tenho certeza que foi Deus. Ele falou assim, mãe, foi Deus, porque ele bateu num poste com a bicicleta, quebrou o quadro da bicicleta e ele saiu ileso, graças a Deus. Nós tivemos uma criança que foi muito interessante lá, muitos anos atrás, né? Que era um bebê de 2 anos, uma criança de 2 anos, no caso, e passou um trator por cima da barriga da criança. Meu Deus! E, claro, não era no asfalto, era na terra. A criança não teve nada. Nossa. Nada. Então, a gente fez todos os exames, a gente ficou com as crianças 1 semana internada, porque a gente, não pode, né, não ter nada, né, não aconteceu nada, só tinha marca do pneu, obviamente, né, das rodas ali, mas não tinha... Milagre mesmo. Então, a gente sabe que o ser humano é muito surpreendente, né? Então, às vezes, claro que a gente tem que ter muita suspeição, por isso que a gente ficou um tempão fazendo exames e observando para ver se continuava tudo bem. Mas a criança foi super bem para casa e não teve nenhuma complicação. Falando em bebezinho, agora o doutor tocou no assunto, às vezes a gente vê, né, alguns bebês assim, pequenininho, tendo que passar por procedimento cirúrgico, assim. É comum isso também, doutor? Isso, porque dos aspectos da cirurgia pediátrica é tratar as malformações. Então, tem crianças que nascem sem alguma parte do intestino, ou sem alguma parte do esôfago, do pulmão. Mas isso o pai já sabe lá na gestação? Algumas vezes sabe, sim. Algumas vezes, se o pré-natal não é tão bem feito, já é mais difícil. E algumas doenças só se descobrem depois do nascimento. Olha só. E aí esses bebês, às vezes prematuros ou prematuros extremos, acabam tendo que passar por procedimentos cirúrgicos, que também já requer todo um equipamento especial, um tratamento diferenciado, que a gente, até pouco tempo atrás, eram todos feitos no São José, né? A gente vê, não sei se o doutor tem esse número, esse percentual, talvez tenha, enfim, né? Mas isso, talvez, se não tiver, a gente fica de tarefa de casa. Mas, assim, um percentual de crianças que nascem com má formação, assim, existe isso? Existe, normalmente se espera de 3% a 5%, com alguma alteração. E hoje eu lembro que quando o Hospital São José tinha maternidade ali, era mais ou menos uns 10 partos por dia, isso né? aí. Era muito. Ainda é isso tudo aqui em Criciúma? Sim, talvez um pouquinho mais, Nossa! né? Porque... Amém, né? Mas que bom que o povo quer ter filho. É importante, né? E a gente tem, agora, com o passar dos anos, aumentou o número de UTIs, né? Então, nós temos hoje, na região sul,
50 leitos de UTI no Natal, sério? Eu não sabia, quanto até 10 anos atrás tinha só 8. É verdade. Hoje nós temos 50. Então, Nossa, nós temos que bom. muito mais crianças com malformações e pacientes prematuros extremos, às vezes com 500 gramas, 600 gramas. Nossa. E que vão requerer vários procedimentos. Isso tudo fica no Hospital Santa Catarina, esses 50 leitos? Ou na região? Fica na região. Ah, na região. Isso, é. Nós temos 10 na Unimed, 20 na Santa Catarina e 20 em Araranguá. É bastante aqui em Criciúma até, né? Eu vi, bastante, Eu lembro do doutor, também há algum tempo, na tua gestão no Hospital Santa Catarina. Algum tempo, né? Ficou lá cuidando. Essa demanda da tua época para cá continua esse número crescente de... Porque hoje os pacientes fazem procedimento também lá no hospital infantil? Fazem também. Ah, é? E também, aí no Hospital São José fica mais a parte de convênio particular. E oncológico. Isso aí. E oncológico. Então essa demanda é nos 3 hospitais aqui da Isso região. aí. Nossa, é bastante coisa para os 2 atender. Tem que ter os colegas que estão vindo ali. Nós estamos contando com eles, né? E para que a gente consiga ter mais tempo para fazer as outras atividades de ensino e pesquisa, que acabam ficando meio relegadas, porque nossa principal função mesmo é a assistência, verdade. né? E a medida aumentou muito o movimento, aumentou a população, né? Sim. Santa Catarina também foi o estado que recebeu mais imigrantes nos últimos anos, né? Foi o estado que mais cresceu, o segundo estado que mais cresceu no país. Então, isso acaba aumentando a demanda também de atendimentos. O que a gente vê como uma coisa boa. Acho que a gente está ampliando, acho que cada vez mais o atendimento da criança está sendo priorizado nas gestões, né? Porque isso acaba envolvendo política, né? Política de Estado. Sim. E eu já trabalhei muito nessas coisas de gestão, no sentido de cada pessoa tem o seu objetivo na vida, assim, né? Claro que além do objetivo familiar, de cuidar da nossa família, dos filhos e do trabalho, o outro objetivo que a gente tem é poder oferecer tratamento para as pessoas, ajudar né? as pessoas, né? E uma das coisas que sempre me motivou, né? Eu sou da capital, vim para cá, era construir uma equipe que pudesse atender os pacientes e que todas as crianças da nossa região e da região sul tivessem acesso ao atendimento especializado em pediatria, que é a parte clínica, né? E em cirurgia, que nenhuma delas sofresse por falta de atendimento ou fizesse tratamento tardio, que a gente conseguisse regionalizar esse atendimento. Então, essas funções diretivas que eu tive, eu já fui diretor clínico de quase todos os hospitais, eu já fui da Unimed, eu já fui do São José, e eu estou diretor clínico de Santa Catarina. O diretor clínico é um representante dos médicos, não é um cargo, é um cargo eletivo, não é remunerado também, mas a gente participa porque a gente consegue conversar com os gestores para organizar esses fluxos. Então, hoje, a gente tem uma espera para procedimentos cirúrgicos em crianças na região sul, no sistema público, principalmente, menor do que 3, 4 meses. Olha só. Então, o que equivale, às vezes, a país de primeiro mundo. Sim. Então, na Inglaterra não é diferente. Nossos pacientes não esperam mais, porque tem vários pontos de atendimento da minha equipe, né? E a gente organizou de que isso fosse regionalizado. Então, isso faz com que as crianças tenham para onde ir, para ter o acompanhamento, que elas não se percam nesse caminho, né? De indo para Florianópolis e voltando. Eu lembro que também uma prima minha, ela teve uma filha que até, enfim, genético, né? Ela teve um problema chamado fenilcetonúria. Sim. E até hoje, né? Não tem cura, enfim, né? E eu lembro que não precisou de procedimento cirúrgico, mas eu digo assim, a atenção com a saúde, que o doutor estava se referindo agora, né? Esse cuidado não tinha o médico especialista aqui em Isso, Criciúma. exatamente. E até hoje eu acho que não tem. Ela vai a Florianópolis. Todos os meses, até hoje, ela tem 17 anos, até hoje, ela vai para esse atendimento. Mas, assim, pensando, né, no ponto de vista de acesso, que bom que o nosso Sistema Único de Saúde oferece isso, enfim, tem essa demanda. O doutor vê essa mudança, essa crescente, ou ainda tem bastante coisa para melhorar, para que a gente possa oferecer e cuidar das pessoas, como o doutor também comentou aí há pouco? Essa é uma luta diária, né? No sentido que a gente, como técnicos na área, às vezes a gente tem a visão do que é necessário, porque a gente está na ponta. Eu tenho contato com o paciente na ponta, nos ambulatórios, eu sei as dificuldades, né? E à medida que a gente foi pedindo isso,
explicando para os gestores, para o Estado, com documentos. A mesma oncologia foi isso, né? Foi sempre discutido, foi levado. Eu participei de inúmeras reuniões nos colegiados do secretário de saúde para que pudesse mostrar que era importante para as crianças ter um atendimento oncológico perto. E nisso também sempre a Casa Guido, né, sempre foi um grande parceiro em mobilizar as pessoas, né, os outros interlocutores que não são técnicos, né, para poderem estarem junto ali, junto com o Hospital São José, para apoiar, para a gente trabalhar em conjunto para que isso se regionalizasse, se organizasse, né. E tem muita coisa para melhorar. A gente sabe que o Estado obrigou ali, o Hospital Santa Catarina tem mais de 21 especialidades, inclusive genética, que é o caso da tua sobrinha, né? E isso foi obrigado pelo Estado. Então, tudo isso envolve uma gestão estadual. Então, a gente acha que melhorou muito em relação ao passado. O perfil de pacientes hoje são mais graves que chegam a nós, porque existem mais locais de atendimento. As próprias UPAs, os outros hospitais da região acabam absorvendo as crianças com menos complexidade, né? E acabam vindo os pacientes mais graves para nós, tanto que a UTI pediátrica está sempre lotada, né? Sim. E a gente vê também, doutor, muitas vezes, a falta de informação das famílias, assim, né? Aonde que eu vou? O meu filho tem isso, onde que eu começo, né? A gente sabe que o Hospital São José tem uma função, digamos assim, uma aplicabilidade de terceira etapa, digamos assim, né? Tu vai no posto, tu vai na UPA ali no 24 horas e vai no Hospital São José. O que não acontece, geralmente tu vai direto no hospital, porque realmente é um facilitador, né? Tu tem todo ali, tu tem o pediatra ali, tu tem os exames ali, tu tem tudo ali, o diagnóstico, enfim, né? Tu tem os exames de imagem, tem tudo ali. Mas o doutor acha ainda que, digamos assim, o doutor falou, né, do diagnóstico precoce que ajuda e alivia muita coisa e tu consegue prevenir, auxiliar no processo, digamos assim, antecipadamente, mas o doutor acha que ainda existe um pouco de falta de informação das pessoas, não saber onde ir, como que eu vou... Tem isso ainda? Isso os gestores não gostam de ouvir, né? Mas a gente, como técnico, a gente vê que falta uma organização. Sim. Né? Não tem sentido o Hospital São José, de alta complexidade, receber um ambulatório de porta aberta. As pessoas irem direto. Porque vai ter os pacientes com infarto e tal, mas nós sabemos que 90% não são pacientes para aquele local. Sim. E como falando de diagnóstico precoce, para qualquer doença, uma consulta de emergência é só para avaliar se o paciente tem risco de vida ou não. Uma consulta ambulatorial, no posto de saúde, ou no consultório, ou nos ambulatórios que nós temos, ela tem o tempo necessário para fazer uma investigação. E daí a gente não está ali para saber se é uma questão de vida ou morte, a gente está aí para descobrir a doença, para saber qual é o diagnóstico, então se tem tempo, se raciocina. É um raciocínio diferente. E é um volume menor de pacientes também. Claro. Então, o primeiro caminho das pessoas, em geral, é ou o ambulatório, ou o consultório, ou a unidade básica de saúde. E o correto, pela legislação, era que a unidade básica de saúde tivesse sempre uma porta aberta para atender os pacientes todos os dias. Sim. Não só com consulta marcada. Eu estou com dor de barriga, eu vou lá no hospital, vou lá primeiro. Se o médico achar que precisa de alguma coisa maior, vai para a UPA ou para o hospital. E que isso é difícil de funcionar, mas é o correto, né? Seria. Se assim funcionasse, e assim nos países que têm um sistema público parecido com o nosso, como o Canadá e a Inglaterra, lá só se vai para emergência assim mesmo, né? Quando é emergência. Mas sempre vai ter um médico ali, durante o dia, pelo menos, que vai fazer uma triagem daqueles casos que realmente precisa, né? Tá certo. Doutor, já nos encaminhando para os finalmentes aqui, mas eu queria que o doutor relatasse para a gente, contasse, porque eu acho que quanto tempo de carreira, quanto tempo de profissão? Assim, como médico, eu já tô fazendo 24 anos. Olha! Né? Eu vou fechar 25 no final do ano. Bodas de prata. Bodas de prata, né? Mas assim, nessa tua trajetória aí, bastante estrada, né? Bastante tempo, tem algumas histórias ou uma história que marcou a tua vida, que marcou o teu coração, que assim, eu lembro com carinho. Assim, alguns médicos que já passaram por aqui sempre tem aquela história que marcou algumas, né? Tem alguma que tu lembre com carinho, que tu recorde, sempre que tu lembra dela, te dá um ânimo para continuar ajudando as pessoas? A gente tem várias... A gente agradece todo o carinho dos pais, né? Porque muitas vezes a gente tem grandes desafios, né? E a gente vence, né? Nas malformações e nos casos mais complexos.
Mas dentro da minha personalidade, acho que eu tenho uma dificuldade, porque eu me lembro mais dos tristes do que dos felizes. Porque acho que os tristes nos incomodam mais. Mas tem algumas crianças, né, que eu tenho muito carinho, assim, né, que todas eu tenho carinho naturalmente, né. Ser pai, eu fui pai mais velho, meu filho tem 5 anos, e aí todo mundo me pergunta, mas o que mudou sendo pai, né? Ah, você tem mais afeto? Eu falei, não, o afeto não mudou, eu sempre gostei de criança. O que mudou é que eu entendo mais os pais ficarem apavorados, né? Que agora eu tô do outro lado, né? Então, eu sou uma mãe apavorada, doutor, eu sou. Daí eu entendo mais aquela frustração, aquela ansiedade, né? E eu não que eu não entendesse, mas agora eu consigo, porque sentir, porque eu já participo disso, né? Mas, assim, de lembrança, eu tenho alguns pacientes, posso falar, né? A Rafinha foi uma paciente do São José, que eu lembro da Rafinha, no qual eu vou dizer com carinho, assim, porque eu cuidei dela, acho que foi 3 ou 4 anos, né? Que ela teve um câncer de adrenal, e ela evoluiu ela ficou em remissão, ela chegou a fazer uma festa de aniversário, né? Na qual eu também fui, né? Que ela estava participando, né? A gente tinha muita proximidade, era uma criança pequena, e infelizmente depois de um ano, depois da festinha, ela acabou tendo uma recidiva, ela foi tratada, e no final ela teve um desfecho, ela foi para óbito no final. E quando ela foi a óbito, a mãe dela, que inclusive trabalha no São José, ela me deu de presente um tigrinho. É um tigrinho de pelúcia. Ai, doutora, eu vou chorar aqui. Que é o tigrinho que a Rafinha brincava. E ela deixou para mim. E esse tigrinho tá comigo até hoje, tá no meu consultório. E eu tenho ciúmes dele, nem meu filho brinca com ele. E aí, daquele momento, assim, quando eu passei a usar um desenho de tigre nas minhas roupas e nas minhas coisas. Ai, não acredito que é isso. É por causa dela. Ai, gente. É só por causa dela. Então, assim, isso foi a coisa mais emocionante para mim. É difícil, eu tenho crianças que também, eu sei que o desfecho vai ser igual dela, mas eu tenho muito carinho por ela e tenho carinho por eles também, então é como se fossem meus. Nossa, que carinho, fiquei até um pouco sem conseguir falar aqui, mas que lindo ver esse teu carinho, esse teu cuidado, a gente vê realmente na tua rotina, no teu dia a dia. Obrigado por ter esse coração tão disponível, tão disposto para ajudar os nossos filhos, né? Talvez, eu não quero, não. Mas talvez um dia eu precise. Mas obrigada realmente pela tua dedicação, por essa profissão que eu sei que hoje, né, pai deve sentir realmente na pele, mas a gente deseja sucesso e ainda muito mais sabedoria para te lidar com todos esses casos que vão vir na tua frente e que venham os colegas, para aliviar um pouco o fardo. Aliviar um pouquinho também. Muito obrigado, viu? Doutor Christian, mais uma vez, obrigada, e a gente continua aí. Quem sabe a gente marca uma mesa quando eles chegarem, com todo mundo. Vai ser muito legal. Tá certo. Vai ser legal, sim. Obrigada. Então é isso, o nosso podcast, o nosso videocast, o horário de visita de hoje fica por aqui, mas eu tenho certeza que a gente se encontra aí nos outros episódios e nos próximos episódios do horário de visita. Até lá!